Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais uma live, né? A respeito das barras de Access, do encontro que a gente vai fazer dia 21 de maio aqui em Piratininga, com a Carla Coraine. Ela vai estar trazendo, né, a barra de Access para cá. É um dia de curso de forma gostosa e leve de ser sentida. E a gente está fazendo esse ciclo de lives, eu e a Carla, apresentando a Carla para vocês também, né, e tudo mais. E trazendo casos, né, de sucesso, onde Barra de Access acaba sendo essa ferramenta de tanta potência e tão linda que transforma tantas vidas. Então, vamos aguardar a Carlinha, daqui a pouco deve estar chegando. E essas lives estão ficando todas salvas, né? A gente fez uma live na terça-feira sobre a barra de Access nos casos de adolescentes e crianças, casos reais, e a gente trabalhou isso na terça. Hoje a gente vai estar falando sobre as barras de Access nos casos mais específicos de autismo e TDAH, né? Então, assim, realmente é uma ferramenta incrível que a Carla vai estar trazendo aqui pra gente, conversar um pouco mais sobre tudo isso. Ela já chegou, vou aceitar ela por aqui. Ver se foi para você. Aí. Aê! Oi! Tudo bem, dona? Tudo e você? Tudo bem, tudo certo. Tava fazendo uma introdução aqui pro pessoal, falando da live de terça, que foi mais específica em crianças e adolescentes, casos reais que você trouxe. A live está salva aqui no Instagram nosso e também está no YouTube, que eu baixei e pus lá também. E hoje um pouco mais sobre barras dessa ferramenta aí, incrível, também nos casos de autismo e TDAH. Eu estou muito curiosa para te ouvir, muito curiosa, porque assim, me encanta mesmo. Assim, eu trabalho dentro da escola, então eu vejo essas questões de transtorno de hiperatividade, de atenção. Hoje na minha aula, inclusive, que eu estava fazendo uma aula com os jovens e alguns trazendo um pouco essa dor de quanto às vezes é difícil, sabe? Ter o foco, ter a concentração, quanto eles se perdem. E eu falo, nossa, como o Barras pode ajudar, né? E é incrível, assim, porque eu tenho TDAH. Ai, Então, assim, barras realmente é uma ferramenta que me ajuda muito. Eu não tomo remédio, não uso nada, e assim, barras de Access realmente faz toda a diferença. Quando eu falo que, né, tudo que eu trabalho eu uso para mim. sim. Eu costumo dizer que eu sou minha maior cobaia. E eu acho isso incrível, a gente poder ter a experiência na pele, né? De falar, isso realmente funcionou para mim, isso é muito válido. Eu vejo isso com uma validade incrível, assim, de verdade. Né? Assim, tem muitas coisas que eu faço, terapias que eu faço, que eu falo, olha, eu indico porque eu fiz e foi muito importante, foi muito pontual, para mim deu certo. Claro que assim, tem muitas coisas e eu sou uma pessoa muito da prática, né? Então, assim, eu gosto de ir, de sentir, falo, nossa, isso realmente foi para mim muito bom. Eu fiz barras pela primeira vez em 2017, 18. E foi também um marco, assim, muito importante na época que eu fiz. Né? Foi uma coisa assim, foi um uau! Que esse negócio, sabe? Assim, quando eu fiz, realmente foi para mim um uau de caramba! Como? Sabe? De desbloquear muitas coisas da minha vida quando eu fiz. E realmente foram, eu acho que eu fiz umas 5 sessões de barras na época, em 2018. E foi realmente assim, eu percebi desbloqueios da minha vida, assim, práticos sabe? Que me trouxe mudança para cá, que me trouxe muitas coisas, assim, sabe? De movimentos. É muita Então, virada assim, de chave, é uma rápida, virada né? de chave, assim, e o mais interessante que eu percebi em Barras é exatamente essa não necessidade da fala terapêutica, né? É. Então, assim, para mim foi muito legal quando eu fiz. E eu lembro que na mesma
época que eu fiz, tinha essa pessoa atendia no mesmo consultório que eu em Bauru, né? E eu lembro que quando eu estava fazendo barras, alguém aplicando em mim, porque eu não faço barras, tá, gente? Mas eu vou fazer, porque eu vou fazer o curso da Carla dia 21. Então, eu vou fazer esse curso. Então, assim... Você me levou para barras e agora eu vou te levar definitivamente para barras. E eu lembro, assim, de ver, assim, casos de crianças sendo atendidas e as mães relatarem a mudança de comportamento, principalmente em crianças hiperativas, né? O quanto isso foi significativo para elas, né? Como é importante isso? Conta um pouquinho mais pra gente, Carla. Sabe, Greta, o mais legal, assim, eu acho que primeiro é a visão, assim, de Axis para TDAH, autismo, TOC, Down. Axis, ele nos convida a ver como uma potência isso. Por quê? Porque Axis percebe como uma evolução da espécie. É uma forma diferente de funcionar e que a nossa realidade ela tem que se adaptar, porque os métodos tradicionais de ensino, por exemplo, eles não, para mim, nunca, sabe, para mim sempre foi uma guerra. Eu comecei 4 faculdades, eu nunca terminei. Porque é um mega desafio. E qual que é o meu lance? Eu não tenho paciência de estar numa faculdade. Por quê? Porque eu sou direto, sabe, o que eu gosto, eu tenho um hiperfoco. Então, assim, para que eu vou ficar olhando para 500 coisas que não vão me levar? Mais ou menos isso, entendeu? Então, eu tenho um hiperfoco. Quando o negócio realmente me interessa, não é que o TDAH não tem foco. Ele tem um hiperfoco para a habilidade dele. O que não vai servir, que não tem um propósito, que ele descarta, tira, nem vai olhar. Nem vai olhar. Então, assim, não é que ele não tem. Então, Axis vê como uma mutação da espécie. E a nossa realidade é sair dessa caixinha, né? De olhar de uma outra forma. Porque é uma forma diferente de funcionar. Sim. Sim. Mas o mais legal não é só isso. Porque não basta, legal, é a potência por trás da limitação. Tá bom, e aí? O que eu faço com isso? Porque tem uma limitação. Sim. Mas a partir do momento que eu tenho as ferramentas para lidar com isso, aí eu tiro a minha verdadeira potência. Aí eu exploro isso. E as ferramentas são incríveis. Porque assim, vou falar por mim, por exemplo, como que é a cabeça de um TDAH? Imagina você dentro de uma sala com várias televisões, tudo funcionando ao mesmo tempo. Porque o TDAH é assim, é uma ideia atrás da outra, é muito pensamento, então tem uma criatividade muito grande. Aí você vai lá e enfia remédio, você mata essa criatividade. Você matou a potência. Para quê? Para caber dentro de uma realidade que... A gente vê hoje tanta gente dando remédio para tudo, né? Não que o remédio não seja necessário para algumas coisas, casos tá, e gente? casos, mas existem não do jeito que é. Sim, mas não da maneira de você... se você mina, né, toda a essência, você acaba impossibilitando que aquela pessoa brilhe. Você tira não a potência, você encarcera. E assim, o que a Axis traz muito e é muito real. A partir do momento que você colocou um rótulo, o que você pregou naquela pessoa? Que ela é incapaz. Uhum. E aí ela não vê mais essa potência. As ferramentas de Axis realmente transformam, assim, você passa a perceber a potência por trás dessa limitação. O que acontece falar no TDAH, né? A gente pode depois entrar em autismo, mas o que acontece com o TDAH? Imagina, todos nós somos como se a gente fosse um Bob Esponja do universo. A gente capta pensamentos, sentimentos, emoções. Então, assim, você está o tempo inteiro captando tudo. O Gary, um dos criadores de Axis, fala 98, 99% dos seus pensamentos, sentimentos, emoções não são seus. Você está captando, daí você está tomando como seu. O TDAH, imagina que a gente é como se fosse parabólica. O TDAH, ele é tipo 1 milhão de vezes mais. Se você pega num raio desse, o TDAH está pegando num raio muito maior. Então, ele capta tudo isso. Então, tem ferramentas que a gente começa a aprender a separar. Opa, peraí, isso aqui não é meu. Você começa a perceber e a partir do momento que você percebe o que não é seu, você consegue se libertar daquilo.
Porque o que não é teu, que está te incomodando, você não tem como mudar. Você só muda o que é seu. O que é do outro, você não consegue. E cada vez mais você vai conseguindo identificar o que é teu e o que é do outro. E vai ficando cada vez mais claro, assim. Então, isso é uma ferramenta, são várias, né? As ferramentas de Axis ajudam Oi, muito, assim, Dio, muito. querida. Um beijo. Tô vendo o pessoal falando oi aqui. Oi, Dio. Olá! Oi, Ney. Oi, Dani. Oi, Natália. Se vocês quiserem interagir, Olá! vocês podem interagindo aí também, tá? E eu percebo assim, né, Carla? Hoje uma das falas que eu tive com os alunos da sala foi muito isso, né? Eu tenho TDAH e não sei lidar com esse. Primeira coisa, você tem certeza que você tem esse diagnóstico? Porque tem tanta gente fazendo isso, diagnosticando sem ter realmente um olhar de alguém que olha para isso, um profissional que olha para isso, para direcionar melhor para onde vai isso, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu falei para eles hoje, né? Que às vezes tem sim, não teve um protocolo de diagnóstico e nem um caminho para poder melhorar tudo isso, né? Exatamente. Nossa, eu acho super delicado essas questões, porque existe também uma situação muito delicada de muitos pais não quererem, né, encarar tanto autismo quanto TDAH. É difícil encarar. Mas a partir do momento que você encara, porque tem toda a limitação, como você trouxe, tem todas as limitações, mas a partir do momento que a gente encara isso, a gente abre um campo de possibilidades, né? Incrível de poder atuar em cima disso. Né? Então, assim, Sabe, você está falando um pouquinho da sua história, eu acho isso é muito legal quando você se posiciona, né? Olha, eu tenho e comigo funciona, como é que está acontecendo isso na minha vida? Além dos casos que você atende, né? sabe o que, que eu percebo muito, Greta? Nessa nossa realidade, né? Essa tradicional, assim, percebe isso como um peso. E era o espaço que eu me colocava. Tipo, eu não queria nem olhar para isso. Tenho TDAH, tipo, era uma vergonha isso. E hoje, né, com essas ferramentas de Axis e com essa visão de Axis, tipo, para mim, isso, ok, né? Eu não vejo como, assim, eu percebo, onde eu tenho algumas limitações, mas Uhum. aquilo lá não me limita mais, porque eu Exatamente. aprendo a lidar com aquilo e eu tiro proveito do que realmente é a minha habilidade. Mas Sim. o que é um ponto fraco, eu só aprendo a administrar a ponto de não me atrapalhar. Mas eu não vou ficar quebrando a cabeça para aprender matemática, porque já tentei fazer faculdade de arquitetura, porque, imagina, vim de família, meu pai era engenheiro, meu irmão é engenheiro, então eu me sentia burra, porque eu não sabia, 2 e 2 são 5, entendeu? E, cara, fui tentar fazer arquitetura, umas coisas que você fala, você busca o erro de você para atender a expectativa dos outros. A partir do momento que Sim. você vê que, opa, peraí, não, essa não é a minha praia. Então, Nossa. Tentando muda se completamente. A coisa encaixar, né? fica leve, fica leve. É um movimento de tentar se encaixar. Você busca o teu erro para se encaixar no outro. E, cara, daí você começa a ver que não funciona. A partir do momento que você se liberta disso, aí o negócio fica divertido. Aí você fica divertido. Eu acho tão legal você falar isso, né? Que você fala muito de barra ser divertido. É leve, E eu acho isso divertido. muito legal, assim, eu acho muito gostoso ouvir quando você me fala algumas coisas. Gente, a Carla é minha prima, né? Então, às vezes, a gente conversa nos particulares, assim, às vezes eu falo, prima, eu tô assim, assim, ela fala, brinca, faz tal coisa. Aí ela me dá umas falas, assim, pra eu jogar aí pro universo, pra eu olhar pra dentro de mim, num brincar que a coisa vem, assim. É muito gostoso isso. É muito legal, a Axis traz muito isso. Eu vivia no trauma e no drama, sabe? Eu era, né? Sempre naquele trauma e no drama. E a partir do momento que você começa a usar essas ferramentas, você começa a ver uma outra forma de tirar, né, a diversão, a leveza. Claro que tem os desafios, óbvio que tem. Mas você vai lidando de outra forma. E isso é muito legal, né? Porque, realmente, que nem você falou, dentro da nossa realidade, você recebeu um diagnóstico, nossa, é super pesado. De repente, você simplesmente muda
muda o olhar. Você vê de uma outra Mas forma, é você fala, isso mesmo, uau! é mudar o olhar. E aí, né, novos olhares, né? É. Quando a gente teve o diagnóstico da nossa filha, primeiro ela tem a questão do déficit, a gente sabia do processamento neurológico auditivo e o visual. Mas aí na pandemia, mais de perto, eu fui percebendo que tinham outras questões que geravam uma ansiedade e tal. E aí fechou também com um transtorno de atenção, né? E na realidade o DPS, que é o processamento sensorial. Mas foi incrível quando fechou um diagnóstico, sabe? Da gente se emocionar junto ao ler. E eu falo isso com a autorização dela, porque ela me permite falar. Eu já falei, se eu puder falar na live, falar na escola, para ajudar outros pais, outras famílias, eu posso? Ela falou, pode, né? E isso é lindo, né? Poder falar de coisas que a gente está vivendo, que vive nisso, e como a gente aprendeu a olhar para isso com amor e não com peso, que é essa Exato. grande virada de chave, É, sabe? Que é realmente a virada de chave, né? é. Então, ok, tem um diagnóstico X? Tem. Eu não vou ficar preso ao diagnóstico, ao rótulo, não é isso. Mas isso me ajuda a olhar quais são as minhas potencialidades também. Não Exato. somente as minhas limitações. Eu entendo, então, minhas limitações, como você falou, né? Eu compreendo que existem limitações, sim, que elas fazem parte. Mas eu tenho habilidades, eu tenho potencialidades, então eu vou olhar para isso, né? Exato. E aí você Nossa, pega a é ferramenta que te maravilhoso ajuda, isso. porque isso que é muito legal. Daí Barras vem com a ferramenta. Sim. Porque eu me vi assim, teve um momento que me falava, né, tipo, li livro da Ana Beatriz, TDAH é super inteligente, o TDAH é muito criativo. Ah, tá, e aí? O que eu O que faço com isso? eu faço com toda essa minha potência? Entendeu? Tá, como que eu faço? Porque eu não tô sabendo. Né? O que eu faço com essa potência que eu tenho em mim? De repente a Que ferramenta te bom. mostra, fala, opa! E aí você sai daquele espaço, porque eu sempre, tipo, me achava burra, porque matemática para mim sempre fui, cara, um zero à esquerda. E quando você vem de uma família, que nem eu falei, de engenheiros, né? Meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro, você é o patinho feio, né? Pô, não sabe matemática? Não vai mal em matemática? Não é possível. Essa menina é meio burrinha. Aham, muito E aí você maluco. começa a olhar para isso e usar, né, as ferramentas e ir tirando, e explorando as suas habilidades, porque as suas habilidades são diferentes das minhas. As minhas habilidades é diferente do João, que é diferente do. Então a gente começa a ver como essa potência, né? Todos nós temos essa potência, né? Independente da Fala pra limitação. gente, tá? Fala pra gente. A gente falou isso na primeira live, mas como essa segunda e às vezes as pessoas não viram a primeira, fala pra gente o que é barras de Jack. Bom, barras de Axis são 32 pontos na cabeça. Ó, o Luizinho tá aí! Que são ligados aí às áreas das nossas vidas. E a gente armazena ali pensamentos, sentimentos, emoções e ficam meio bloqueados ali. As barras, a gente toca sutilmente esses pontos e aí as ondas cerebrais elas desaceleram e vai desbloqueando todas essas limitações de pensamentos, sentimentos, emoções, que nem eu estava falando, 98% não é nosso, a gente armazenou lá da barriga da mãe, comprou crença, né? Ouviu falando, essa menina não aprende matemática, não é possível, essa menina é burra. Aí cresce achando que é burro, entendeu? E E vai você criando isso vai dentro da gente. desbloqueando. Então, assim, correr as barras é sensacional, que nem você falou. Você viu, percebeu viradas muito rápidas. As viradas são rápidas mesmo. Às vezes são tão. O mais legal é que é tão sutil que às vezes você não percebe. Se você não tá ali atento, você virou que você nem percebe. Isso é o mais legal. E no curso de barras não é só correr as barras, você aprende outras ferramentas. Por exemplo, que nem eu estava falando, o que acontece no caso no TDAH? A gente capta muito mais pensamentos, sentimentos e emoções do que uma pessoa, entre aspas, normal.
é como se a gente fosse uma parabólica 1 milhão de vezes maior. Então, você capta tudo de todos o tempo inteiro, né? Como se você estivesse dentro de uma sala com várias TVs. Você está pegando tudo. E essas ferramentas vão te ajudando a perceber o que é teu e o que não é. Então, no dia a dia, de repente, você deu, sabe, aquela queda de energia. Você fala, opa, peraí. Ah, identificou. Na hora que você identificou, você já, né, com a ferramenta, você já vai ali, devolve, trabalha. Então, você começa a ter mais clareza, mais presença, né? Porque o TDAH viaja, né? Eu lembro quando começou. Naquela época eu não falava em TDAH. Acho que eu tinha uns 8 anos, Greta. Eu lembro que eu falava assim pra minha mãe, ai, não sei, uma sensação estranha. Parece que eu usava essa palavra, eu vou pro mundo da lua. Eu viajava, tipo, eu tava na sala de aula, aula de matemática, eu era abduzida. Viajava. Então, assim, hoje eu percebo assim, opa, peraí. E tá tudo bem, você percebe o espaço que você tá, você percebe. Então você começa a ter mais presença, você começa a ter mais conexão. As ferramentas ajudam muito. Você tinha 8 anos quando você já percebeu isso. Mas não sabia o que era, né? Hoje, com tanta informação, o tempo todo, né? Eu vejo crianças falando, minha cabeça não para de pensar. Ó, professora, eu tô aqui, mas tem hora que eu vou para outro lugar. Né? Vai pra Nárnia. Fala, volta, né? Assim, isso acontece o tempo todo. Eu acredito que, mediante esse mundo que a gente está vivendo hoje, por isso que tem tantos diagnósticos, né? Por isso que tem crescido tanto isso. E, ao mesmo tempo, que bom que estão olhando para isso, né? Buscando as ferramentas para poder cuidar disso. E na mulher é mais difícil, né? Porque a maioria das vezes a mulher, ela não. Porque ela tem a hiperatividade mental, mas ela não tem a hiperatividade física como o domínio do menino. Você vê aquele menino meio encapetado que, puta, parece uma lagartixa, sobe na parede. A menina não. Às vezes a menina tá ali só viajandão, assim, tá lá no mundo da lua e, tipo, um monte de ideia. Blá, blá, blá. Então a menina é mais difícil, muitas vezes, identificar. E sabe o que é legal, Greta? Uma coisa que isso é muito... A Axis convida a esse novo olhar, sair do método tradicional. Quando eu era criança, eu ia fazer lição, eu ligava a TV. Aí o que eu ouvia? Desliga a TV, senão não vai conseguir se concentrar. Eu desligava. Aí que você não conseguia concentrar mesmo, né? Eu sei. Não. E aí o que a Axis fala? Testa, põe TV, põe música, e vai fazer. Aí você vai percebendo. Rola. Ontem, eu vou contar, eu acho que eu não te contei por inteiro. Eu tinha 2 planilhas para fazer, número para mim, né? Aí eu tava com aquilo que eu tava encasquetada. E o TDAH é isso, quando tá com hiperfoco numa coisa, não consegue desfiar. Daí eu tinha essas 2 planilhas para fazer. E tinha a aula do Arthur, que era uma aula de inteligência artificial. Tava super afim de assistir. Muito legal. Entrei na aula. A planilha ficava na cabeça. Falei, quer saber? Não. Fiquei na aula, tirei a câmera e vou fazer a planilha. Até um determinado ponto eu conseguia ouvir, eu lembro que eu pensava, nossa, que interessante. Chegou num ponto que eu, não ouvia mais o que ele falava, mas ficava, e eu mergulhei na planilha. Ruído, não, ficava no que você fazia. Total, hiperfoco. De vez em quando eu ouvia alguma coisa que eu falava, uau, nossa, eu quero aprender, mas tudo bem, volta pra cá. Então, assim, tá nesse movimento pro TDAH é bom, não é ruim. Eu percebi que a minha filha fala isso, né? Assim, que dependendo do que ela está estudando, ela consegue mais foco quando coloca um tipo de música, quando é diferente, né? O tipo de como que cada um se encaixa. Funciona. Mas é uma autopercepção muito importante, né? Porque às vezes o que a gente vê muito na escola? Os pais julgam que os filhos não prestam atenção, que não tá, mas não entendem, de repente, o processo desse filho, né? Como que para ele vai funcionar? E não adianta falar, eu era assim, e para ele tem que ser igual, porque não é máquina, é ser humano. Exatamente. Mas tem muita gente que, comigo foi assim, tem que ser, não, você foi você, ele é ele, cada um é único. E olhar, cada um se olhar é onde você acha a sua melhor forma, né? Descobrir de lidar como com você funciona, né? Questões. Sim. E permitir. Permitir.
Conta um pouquinho sobre o autismo, de casos que você já vem trabalhando. O autismo é apaixonante, assim, a potência do autista é a hipersensibilidade, né? Ele tem uma hipersensibilidade. Tem uma E presença, né? Uma tem. Nossa, presença que é muito. incrível. Falou, o que que a gente tem que aprender com esses seres tão lindos, É muita potência mesmo. né? E o lance do autista é você começar a se comunicar telepaticamente, né? Porque eles têm Coisa o mais poder da linda. telepatia muito, muito aguçado. Então, pais de autista, assim, desenvolver essa habilidade aí dessa comunicação Eu tive uma experiência com uma criança autista nossa, foi incrível, assim, essa criança, ela queria fazer barras, mas estava meio fechada, assim, não estava chegando, foi lá no Piauí. E ele estava afim, devia ter, acho que 7 anos ele tinha. E um dia eu fui para pergunta, assim, e aí eu deixei meu corpo me guiar. Eu perguntei, né, como que eu podia ser uma contribuição. E saí, caminhei na praia e tal, e, me deu uma vontade de ir na padaria. Eu não tenho uma padaria lá, eu fui comer coxinha. Do nada, eu segui. Na hora que eu cheguei lá, esse menino Você chegou. estava lá. No dia seguinte, aí começou. Aí o pai entrou em contato, comecei a aplicar barras nesse menininho. E foi muito legal, assim, porque acho que na terceira sessão, assim, o pai comentou que tinha ele melhorado muito a curiosidade e o interesse dele nos estudos, de Oh, conhecer, de saber, assim, muito legal. que presença tão incrível, tão presente, né? É, é um presente, assim, é Você apaixonante. fala, você fala da impressão, não sei se o pessoal que está assistindo vê, quando a gente escuta a Carla contando, parece que ela volta exatamente lá, naquele lugar, naquele ser que estava ali junto contigo. É lindo isso que você faz, de verdade. Você estava Menina, às vezes eu vou falando pra Nárnia, presente, eu vou. Aí você tem que me chamar, porque eu fico lá, sabe? mas você contando com tanto detalhe, assim, a impressão que dá é exatamente essa, sabe? Que você voltou naquela presença ali, naquele momento do seu atendimento. Isso é muito bonito, de verdade. Foi muito legal. Foi uma experiência muito. Tiveram outros também. Teve um menino que foi muito legal, assim, lá também, que tem autismo, que estava sofrendo muito bullying, assim, de adultos da comunidade, assim. E logo que ele começou a receber, ele foi mudando a maneira dele de se relacionar, e aí, através dele, diminuiu o que ele estava sofrendo de bullying. Que assim, as pessoas que estavam cometendo era um absurdo, mas através de algumas percepções dele, ele mesmo foi trabalhando aquilo e conseguiu Nossa, é manipular aquela maravilhoso, né? realidade, manipular no bom sentido, assim, de trabalhar aquela De dar energia e conta sem ficar no ruim disso, saiu do né? trauma Assim, e do drama sai do e trauma, é não ficar no trauma, né? que a nossa Isso que tendência de ser humano, a nossa mente é isso, né? Ela fica no trauma e no drama, no que a gente viveu no passado. E as barras vai libertando isso, vai te desconectando desse trauma e do drama e vai te permitindo criar novas possibilidades, se abrir para novas possibilidades, na verdade. Você passa a perceber outras possibilidades que antes você não via. incrível. Muito, muito legal. Nossa, dá vontade de ficar falando dos casos aqui, de tudo que você já aprendeu com todos eles, né? Assim, do que vem para ser olhado e aperfeiçoado e aprendido e sentido. Muito, É, muito bom, Carlinha. é Muito bom. apaixonante. Vamos falar do curso um pouquinho? Vamos falar do curso. As- Então, gente, a Carla, né, tá vindo aqui para Piratininga, Bauru Piratininga, dia 21 de maio, um domingo, para dar esse curso de barras. E fala pra gente para quem é esse curso, Carla.
para todo mundo que se interessar, inclusive crianças, adolescentes, porque o mais legal é isso, que as barras é uma ferramenta extremamente simples, né? Criança pode aprender, inclusive quando os pais, né, quando um adulto está fazendo, a criança ela ganha mesmo o curso. E é uma ferramenta que você pode se auto-aplicar, você pode trocar, por exemplo. E o mais legal, assim, pai e filho, mãe e filha, sabe, coloca um desenho, coloca um filme, é um momento divertido, isso é como se fosse uma massagem na cabeça, colocou um desenho, você vai ali, toca, tal, não sei o quê. Então, assim, não é uma coisa pesada, é uma coisa leve que realmente muda, transforma a nossa vida. Então, o curso é para quem quiser, assim, não tem restrição. Qualquer um pode fazer o curso. Eu quero trabalhar com isso. O certificado é internacional. Ele é válido em mais de 174 países. Então, você aprende a ferramenta e você pode usar profissionalmente, né? Ótimo. E é um dia só, né? Um dia de curso, um dia gostoso, leve, divertido, você não vai ficar aprendendo teoria. Quando a gente fala curso, a gente fala, ai, que saco, né? Vai ficar aprendendo teoria, puta. Não é. É uma festa de possibilidades, assim. É literalmente, é super leve, criança faz, adulto faz, tem um coffee break ali, você pode estar comendo o tempo inteiro, porque dá fome. Então... Então é bem legal, é bem divertido, assim. E aprende as ferramentas também, não é só, né, aplicar barras. Não é só aplicar. Não, é como se você ganhasse uma caixa de ferramentas para o seu dia a dia, para lidar com a vida. Que nem eu falei, o TDAH, ele tá pegando o tempo inteiro tudo que não é dele. Ok, ele começa a aprender ferramentas para usar no dia a dia, principalmente as perguntas, assim, começa a trabalhar muito com perguntas, não para a mente responder, mas para expandir a consciência. O seu corpo sentir e para você sentir, né? Exatamente. Não é ficar na mente também. Não é ficar, é sair da mente. Isso que é mais legal. É sair da mente. Legal. Então, só para finalizar, gente, na terça-feira dessa semana, a gente fez uma live que ficou salva sobre a barra de Access em crianças e adolescentes com os casos reais que a Carlinha trouxe. Hoje a gente está falando sobre o autismo e TDAH. Terça-feira que vem a gente vai falar sobre autogestão emocional e toda essa barra nesse sentido também. E na quinta-feira que vem sobre escolha profissional e barra de Access. Olha tanta coisa gostosa que a gente está trazendo aqui, né? Para a gente ter esse bate-papo junto com a Carla. Então, as lives ficam salvas, todas elas. Então, quem quiser assistir depois, assistir com calma, entrar em contato com a gente, fiquem à vontade. Compartilhar com quem acredita que vai ser incrível para alguém, né? Um presente para alguém. Então façam isso também. E na quarta a gente vai bater aquele papo, né? Vai ter uma sala fechada no Zoom que a gente vai falar mais a respeito aí de ferramentas. Esqueci de falar. Em Access, TDAH, autista, Down, quem tem toque, na verdade, a gente chama de X-Men. Eu acho lindo isso. O Super Pan também, adoro. Eu me sinto X-Men, o X-Woman. Que linda. E aí a gente vai falar os nossos superpoderes. Né? A gente vai falar de ferramentas aí para os X-Men. Mas o horário talvez tenha que mudar. A gente tinha falado às 7, aí a gente vai só ajustar esse horário aí, vai ser na quarta, mas depois a gente passa o horário certinho, né, Greta? Isso. As vagas são limitadas para o curso, já está tendo procura, Isso. Então... Vai ser no Espaço Muda, Bauru Piratininga, então é um espaço muito gostoso, na natureza. Com coffee delicioso que a Laura já me passou o cardápio. Ela é incrível no cardápio dela, ela é incrível. Vai ser um dia de estar junto ali, né? Aplicando e sentindo todas as potências que a gente tem. É isso. É isso aí. Obrigada, minha Obrigada, Greta. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês aí. Ana Flávia, todo mundo que está aqui. Legal. Beijo. Grande beijo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.